Olá, hoje eu tenho o prazer de falar sobre a calibração automatizada do ADC do ESP32. É um assunto que parece muito técnico, mas deixa eu falar aqui, você precisa saber esse assunto. Por quê? Porque não se trata só do ESP32, porque não se trata só de calibração do ADC. Isso aqui se trata de tudo quanto é sensor analógico que você for precisar ler. Quase todo sensor... É o seguinte, o mundo não é perfeito, entendeu? Todo sensor, eu não vou falar todo, né? Mas uma grande parte dos sensores não são lineares. O que vem a ser linear? Vou mostrar para você aqui. Linear, tá? Então assim, até aqui a gente tem uma linha azul aqui e eu tenho uma linha vermelha, tá certo? Só que essa linha vermelha ela não é perfeita, ela deveria ficar em cima da linha azul. Então vou dar um exemplo. O que é linear? É isso aqui é linear. O que não é linear? É alguma coisa que tem uma barriga assim, ou uma curva aqui em cima, ou uma curva assim, mas que não segue uma reta perfeita. Ela não é linear. E quando não é linear, você tem um problema. Mas antes de eu falar isso aí, eu gostaria que você desse um likezinho aí para mim no meu vídeo e se inscrevesse no meu canal se você já não está inscrito. E aproveita e toca no sininho, tá certo? Então vamos continuar aqui. Vamos começar a falar disso aqui, que é um assunto muito importante. Se você é profissional ou quer ser profissional ou vai fazer alguma coisa de IoT, você precisa ter essa ideia aqui, tá? E essa aula aqui, esse vídeo, na verdade, eu vou fazer referência a um outro vídeo, tá? Põe um vídeo aqui onde eu ensino a fazer a correção do AD do ESP32. Então, eu já falei disso. Qual a diferença agora? Que dessa vez é uma maneira automatizada. Tem um programinha em C# aí, que eu peguei uma lib, fiz um programinha lá e automatiza para você não ter que fazer o processo da regressão polinomial, tá? Não é um palavrão, tá? É só uma equaçãozinha que transforma a curva num polinômio e depois você joga dentro do seu programa, tá? Então é o seguinte, você vai experimentar realizar uma correção do AD de um ESP32, tá? Mas sem ter que ficar pegando valor, preenchendo tabela, nada. O próprio programinha do ESP, tem um programinha no ESP, um programinha no C#, que os dois conversam, já faz isso aí, tá? Vamos ver o vídeo aí, só para você ver o circuito, eu montei o circuitinho aí, né? E para você ver que eu fiz isso na prática, dá uma olhada aí no vídeo. Pessoal, aqui ó, eu tenho o ESP32 e aqueles dois carinha pequenininhos ali de 8 pinos são respectivamente um potenciômetro digital e um amplificador operacional. Para que serve isso? Eu tô aqui no osciloscópio, está mostrando uma rampa, né, uma onda triangular, onde eu faço a calibração automática do erro do conversor AD. Então o ESP32 consegue fazer isso por causa de um programinha que eu vou deixar no meu blog também, tá? E aqui, ó, quero mostrar o seguinte, existe um erro na leitura do AD do ESP32, alguns circuitos de chip de AD possuem um erro, né? E aqui, ó, é o erro corrigido, tá certo? Então, o ESP consegue se autocorrigir. Esse método que eu vou mostrar depois na minha aula, lá no meu canal do YouTube, é um método mais fácil, mais prático, tá? E você consegue fazer um circuitinho auxiliar. Agora que você já viu o vídeo, então vamos continuando aqui que tem chão, né? Pessoal, deixa eu dar um recado, até esse está desatualizado. Eu coloquei um banner aqui em cima do meu blog, que é onde eu tenho o link, né? Que o pessoal sempre pede. Fernando, onde é que você comprou o Jetson Nano? Onde que você comprou o Mike Spy? Onde você comprou o ESP32? Tem um banner, entra lá no Fernando K, no meu blog, www.fernandok.com, você entra no meu blog e aqui tem a lista de todo. Quando eu compro, eu estou fazendo assim, eu compro um negócio, eu vou lá e ponho o link. Eu já ponho, porque a pessoa pede o link e você aqui invista em você, né?
que eu falo, estou gravando muito de Jetson Nano, inteligência artificial, então aproveite e seja dos primeiros a aprender esse negócio, porque é onde você vai obter uma vantagem profissional, tá certo? Você saber primeiro que os outros, saber uma coisa na frente dos outros, é o que as empresas de tecnologia fazem, não é? Lançam produtos rapidamente, primeiro que os outros, é onde tem o faturamento maior, né? Então, vamos lá, né? Sempre aqui falando do fórum, para vocês entrarem e se cadastrar no Fórum Fernando Castro. Instagram e Telegram. Me acompanhe nessas redes sociais, tá? Gente, aqui são os recursos usados. E aí tem um negócio, tá? Nesse vídeo aqui, eu usei o componente X963, que é um componente, ele é um componente muito legal, ele é um potenciômetro digital, tá? E um outro que eu já usei em outros vídeos, o LM358, que é um amplificador operacional, tá? Então, de novidade aqui, que a gente tem, são esses dois chips, mais o potenciômetro digital, né? É um componente muito legal, tá? Gente, aqui é o seguinte, o que eu fiz então? Eu criei esse circuitinho aqui, que eu acoplo ele no ESP32, na saída do AD, né? Observe que tem a saída do AD. E aqui é o seguinte, porque algumas pessoas vão me perguntar, mas como é que funciona esse negócio aqui? Até botei um textozinho, né? Pelo seguinte, eu crio uma rampa de tensão, eu crio uma onda dente de serra, tá? Porque é onde eu sei que essa onda aqui, essa onda triangular, né? Não é bem dente de serra, é triangular, essa onda triangular, eu sei que ela é perfeitamente linear, tá? E eu uso isso como um artifício para depois fazer a calibração do ESP, porque o ESP não é linear, né? Ele não é linear aqui no início e aqui também ele não é linear no pico. E a gente tem que fazer esse ajuste, porque se você fizer uma leitura AD, ela vai dar um certo erro, você entendeu? E não é só o ESP que tem isso não. Quando você está lidando com medidas AD, analógicas, você pode ter distorção no sensor, você pode ter distorção no cabelo, olha, você pode ter distorção, lugar para dar distorção não falta, viu? Então, muito importante você saber fazer a correção dessa linearidade, ou que seja do sensor, ou que seja da medida D, simples do ESP, ou até, e eu estou falando isso daqui, porque o importante, deixa eu falar aqui, o importante é o conceito da correção. Se você sabe fazer essa correção aqui no ESP, você pega esse código fonte aqui, você porta ele para o STM32, para o PIC, para o ATmega, tá? Não estou falando que você vai corrigir o AD do ATmega, mas você vai corrigir a leitura do sensor AD, tá? Do sensor AD não, do sensor que você está usando. Por exemplo, às vezes você pega um sensor de gás e ele não tem linearidade em algum ponto, e você quer que ele se torne linear, porque você quer mostrar para o usuário uma medida linear, que consiga bater com aquilo que está acontecendo na física lá do gás, né? Então, é necessário fazer essa correção, tá? E aqui, então, como é que funciona o circuito? Eu tenho aqui, esse bloco aqui é o XC, tá? Essa parte aqui é o potenciômetro digital, tá? Ou seja, eu vou fazendo essa resistência aqui variar e no meu divisor de tensão, conforme esse valor de RB é maior, ele vai aumentando a tensão. Então o que eu faço? Vou aumentando, vou diminuindo, aumentando, diminuindo. Como eu faço isso de maneira sempre incremental e linear, então eu consigo uma rampa perfeitamente linear, tá certo? E aí isso serve de referência para quem? Para o AD do ESP. Então o próprio ESP manda aumentar a tensão, né? E depois ele vai lá e lê. Aumenta e lê, aumenta e lê, aumenta e lê, aumenta e lê. Então eu consigo ter essa amostragem dessa onda triangular aqui. Aí por que eu coloquei o amplificador operacional? Porque quando ele está ligado assim no negativo realimentado ali na saída, ele simplesmente está bypassando, tá? Está bypassando a tensão. Só que a vantagem disso, ele desacopla esse ponto do circuito com esse ponto aqui. Logo, esse RB não está mais em paralelo com R1, R2. Porque se tivesse em paralelo, teria duas inconveniências. Primeiro que a curva não seria linear.
eu teria, sei lá, um sigmoide aí. Por quê? Porque eu ia misturar duas equações. Eu ia misturar a equação dessa malha com a equação dessa malha. E eu não quero isso, não quero. E outra coisa que eu não quero, eu quero que isso daqui tenha uma impedância independente dessa outra parte do circuito. Então ele me desacopla, ele me isola a malha. Então isso é muito bom, isso facilita demais assim o entendimento do circuito, sabe? Então aí eu coloquei um comentário. Nesse circuito, o 358 é um amplificador operacional que ele está na configuração de buffer de tensão, né? Tudo que tiver aqui, ele põe aqui. E aí, isso permite a obtenção de uma expressão mais simples, como eu já falei, e já que R1 e R2 podem, com uma boa aproximação, não ser mais considerado em paralelo com RB. Lógico, né? Se você for considerar, sempre vai existir uma relação entre uma malha e outra, lógico, tudo, né? Existe até, eu há muito tempo atrás, quando fiz curso técnico, eu aprendi a analisar circuito, né, por grafo e por malha. Ele teria uma relação ali, uma micro-relação, teria, mas aqui nós vamos desprezar isso, tá? Bom, e aqui eu só estou dando a equaçãozinha de VAD, né, que VAD depende muito do valor do RB, né, aqui ó, tá vendo? Ele depende bastante desse valor do RB, né, RBRA, e aqui só a expressão. É lei de Ohm, né? É continha simples, não estou querendo jogar nenhuma matemática complexa aqui, não é essa a ideia, né? Até assim, a minha ideia foi, quando fiz o programa do C#, eu chamo uma lib que faz a regressão polinomial para mim em cima da curva, vocês não precisam entender nisso, e olhando o código-fonte do C#, se você quiser olhar, dá para entender lá também, tá? A tensão de saída em função da variação do potenciômetro. Então, o que acontece aqui? Ó, isso aqui é o gráfico, tá vendo? Eu vou aumentando o potenciômetro, eu vou aumentando a tensão, né? Porque, lógico, pela lei de Ohm, a tensão vai ficar em cima do maior resistor, né? Tá certo? Aqui, gente, controlando o X960, ele é muito simples, esse cara é extremamente simples. Por quê? Porque você tem aqui um cara que, conforme você recebe um pulso, ele vai aumentando a resistência. Você vai dando pulso nele, e aqui você tem um pino de direção, que ora eu vou aumentando a resistência, ora eu vou diminuindo a resistência, conforme o sinal 01 que eu tiver aqui. E esse cara, chip select, ou select device que seja, ele é aterrado, ele fica no zero, porque esse cara vai ficar no zero, porque o chip tem que estar selecionado. Lógico, porque eu podia ter vários caras, eu posso ter cara desse em paralelo, tá? É só eu ativar ou desativar o chip select. É muito simples, no código-fonte fica bem clara a lógica. Eu fiz esse esquemático, né? E até assim, tem gente que fala assim para mim, Fernando, põe a foto, né? Em vez de você desenhar lá só o diagrama. Aí, então, pus a foto aqui do ESP32, né? Aqui também tem a vista de cima. Aqui o potência. Então, assim, é o potenciômetro digital X9 aqui e aqui o LM358. Como vocês podem ver, é um circuitinho bem simples, né? Bastante simples. Você pode até, se quiser, você faz uma plaquinha de circuito padrão. Aí toda vez que você for precisar calibrar um ESP32, você espeta nele lá, pá, calibrou, beleza, gerou a equação, né, para você. E aqui, gente, essa aqui é interessante. Eu capturei no osciloscópio. Você está vendo que tem uma microserrinha assim, né? Porque é a mudança digital. O potenciômetro, ele é assim, ele sobe 100 valores, depois ele desce 100 valores. Sobe 100 valores, desce 100 valores, tá? Então, por isso dá um serrilhadinho aí. Mas isso, depois que você faz a regressão, isso desaparece. Vira só uma equação perfeitamente linear, né? Tá certo? Então, vamos lá. Comparação, aqui é o seguinte, onde é que está o erro do ESP? Onde que está o erro do AD do ESP, né? Tá aqui, ó, você tá vendo? Ele deveria ler igual essa linha azul aqui, mas ele não lê. Ele lê igual essa linha vermelha. Inclusive, tem um ponto dele, que é mais ou menos essa região aqui, ó, em que a inclinação acentua. E o ESP não lê antes do 0,1 volt, do 100 mV. É ruim, mas dá para consertar? Dá.
tudo com eletrônica o software você vira do avesso. E é interessante pelo seguinte, eu falei, Fernando, por que eu vou querer saber isso? Vai querer saber. Mas eu não estou usando o ESP32, estou usando até Mega, mas eu lembro que eu falei para você lá, se você está usando Pico até Mega, você vai pegar um sensor que ou não é linear no começo, ou não é no meio, ou não é no fim. Em algum lugar esse cara não é linear. Entendeu? E a não ser que eles tenham já feito isso com o microcontrolador entregado para você o valor digital, daí você não precisa de AD, né? Mas o mundo não é assim, o mundo não é perfeito. E aí quando você faz uma reta menos a outra reta, você obtém essa curva verde aqui, que é o erro esperado, né? O erro, né? O que é o erro? O erro é o esperado, que é essa linha azul, menos a linha, o ADC, que é a medida real do ADC. Entendeu? Então você faz uma vez menos a outra. Então o que você percebe aqui? Que olha o problema maior, né? A gente tem um problema aqui, a gente tem um problema aqui. Dá para corrigir? Dá. A matemática vai corrigir isso perfeitamente, né? Entendeu? E é lógico, né? A gente está tomando, de novo, quero falar isso de novo, acentuar isso de novo. Serve para qualquer microcontrolador e serve para a maioria, vamos dizer assim, não dá para falar tudo, mas a maioria dos tipos de sensores analógicos que a gente tem que ler precisa disso daqui também, tá certo? Aqui eu só fiz um gráfico também diferente. Aqui, em vez de eu colocar a tensão, né, eu estou colocando aqui o AD, tá certo? Ó. Então, aqui eu tô pondo o valor de AD aqui e aqui eu tô pondo o erro, tá? O esperado versus lido após a correção. Então, isso que foi bacana, porque depois que eu corrigi, isso aqui eu peguei no Excel, né? Então, você percebe que depois de corrigido, olha como é que a linha vermelha ela fica em cima da azul, né? Ela tem que ficar, ou seja, o lido ele precisa ficar o mais próximo da equação ideal. A equação é o ideal, né? Correção da reta. Então, se ele conseguir ficar parecido com a equação da reta, aí logo, olha o que acontece quando você subtrai, né? Uma curva menos a outra. Você tem um negócio quase que zerado, ou seja, qual que é o ideal dessa curva verde, né? É que ela ficasse colada no zero. Não vai ficar porque o mundo não é absolutamente perfeito, mas ficou bem perto, né? Gente, aí como é que funciona então? Aqui eu vou fazer uma paradinha para explicar o seguinte. Eu tenho um circuito auxiliar, eu tenho o ESP32, né? A USBzinha ali, e eu tenho o cara lá, o computador, tá? Vamos desenhar o computador aqui, um desktop aqui. Então eu tenho o computador aqui. Aí o que acontece? Via USB aqui, serial. Esse cara criou a rampa, o dente lá, né? A onda triangular, criou, leu e passou a tabela. Ele passa a tabela para o computador, para o teu PC. E o teu PC está rodando quem? Está rodando. Você entendeu que são 3 elementos aqui? Então, se não estava claro, vai ficar agora. Você tem 3 elementos: circuito auxiliar, o ESP e o computador. Na hora que eu devia ter falado isso no começo, né? Agora que eu pensei nisso. Ó, aí, esse cara gerou a onda, esse cara gerou a tabela e passou a tabela para esse cara. Esse cara vem e define a equação para mim, tá? Define a equação, pronto. Ele me passa a equação. Como é que ele me passa a equação? Eu já defini que a correção é um polinômio de grau 6, ele vai calcular esse polinômio de grau 6 para mim, tá certo? Isso aqui, gente, ó, é só as configurações. Aqui é só a parte de configuração serial, tá? Então ele descobriu para mim que era na COM6, tá a velocidade de 250 km, né, por segundo, padrão, 8 stop bit, opção de parada, né, é o one, e tá com 8 bits, e padrão não também no handshake e tal. Enfim, só padrão de serial, né? E aí o que acontece? Ele executa o programa, tá vendo? Ele vai pegando os valores AD lá, e no final, porque o que acontece com esse programa C#? Ele ficou lendo as informações de leitura AD. E para cada leitura AD ele sabe que tem uma tensão correspondente, né? Então o que acontece? Ele vai lá, ele faz essa regressão, ele tem eu não fiz essa matemática. Eu peguei em C# uma lib que fazia, eu preencho uma matriz
e depois de preenchida essa matriz, faço a chamada da função, fit, alguma coisa lá, e aí o que acontece? Ela vai lá e gera para mim os coeficientes, ó. Então, aí depois que ele gera os 6 coeficientes, né, porque é grau 6, gerou os 6 coeficientes, o resto eu sei fazer. O que é? É simplesmente fazer lembra que eu não... Até teve um vídeo que eu mostrei, né, em vez de usar exponenciação, para você aumentar a velocidade de processamento, não usa exponenciação. Pega e multiplica, x ao quadrado, faz x vezes x, é mais rápido que fazer x ao quadrado. Porque no ao quadrado tudo bem, mas na hora que tiver o cubo, a quarta, a quinta, vai ficando lerdo esse procedimento. Chega a ser 10.000 vezes mais rápido você fazer uma multiplicação do que uma exponenciação, tá? Só para você ter ideia eu até gravei um vídeo mostrando isso, né? Aí aqui, ó. Então o código fonte, aí eu pego essa escrita aqui, que daí fui eu que fiz lá no C Sharp, né? É só um print, isso daqui é só um print com os coeficientes na frente, que você vai ver lá. E depois aqui a gente faz medida, aí onde que ocorre a correção? Quando você faz medida, mas é a f da medida. A f é a função de correção polinomial, certo? Coisa bonita, né, gente? A matemática corrigindo uma distorção do circuito, né? É um negócio, é muito bonito isso. Engenharia é um negócio bonito, né? Ó, então, aqui foi o que eu peguei num outro programa, né? Só para comparar. Então, e deu o mesmo, ó. Polinomial grau 6, né? Aqui deu 76 dados de entrada, né? Então, comparando esse cara aqui, né, lá no site Arachnoid, ele tem esse programinha que faz isso, né, e eu comparei então o meu programa comparado com o do Arachnoid, ó, deu idêntico, né, ficou igualzinho, então só para testar, porque é aquilo, né, fiz um programa de C Sharp para escrever que eu fiz alguma coisa errada e não vai bater, não vai corrigir, depois vocês vão ficar doidos aí, né, então é bom testar com um outro cara, sempre tem uma outra referência, né? Aqui, gente, é o programinha do ESP32 que faz gerar aquela rampa, tá? Aqui a gente está com o código fonte, né? E a definição dos pinos. Então eu tenho o pino de incremento, eu tenho o pino de direção de contagem, o pino de ADC, que no caso vai ser input, né? Intervalo 100, a largura do pulso também defini como 100 e o número de amostras, porque para cada leitura eu faço uma média de 200 leituras, né? Ou seja, eu faço 200 leituras, tiro a média e considero a leitura lá, né? E aí eu faço o serial begin, né? Tá 250. Aqui são os pin mode, digital write, eu já inicio, né, com incremento nível baixo e inicio o pino de direção também para incremento, né? Depois eu dou um delay, 5 segundos. E aqui é o seguinte, aqui a minha variável que armazena a medida, eu tenho o contador de amostras, né? Então o que eu faço? Eu leio aqui 200 vezes, leio 200 vezes e depois o que eu faço? Ó, eu pego a média, a medida, né? Porque eu acumulei essa medida, eu fui acumulando ela e depois eu pego e divido pelo número de amostras, que no caso lá é 200, né? Aí eu pego, se é início da rampa, então aqui eu faço isso, eu dou uma olhada. Eu faço um digital read no PinUp, né, para ver se ele tá para cima, e depois eu verifico se a medida é igual a 0. Porque o que eu quero saber? Se é o início da rampa, ou seja, se a medida é igual a 0, eu estou aqui, eu tenho que subir, depois se eu estou lá em cima, eu tenho que descer. Então eu fico fazendo essa lógica, subo, desço, né? E aí eu dou um print medida aqui, que aparece lá para ajudar a gente a debugar, né, no console lá, né? E aí, aqui eu faço o seguinte, se o valor máximo foi obtido, né, eu estou lá em cima, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que descer. Então, eu dou um digital write no PinUp, que é o pin que controla se o potenciômetro está subindo, se o potenciômetro está descendo, se ele está fazendo isso subindo e descendo, né? E aí, o que eu faço? Então, agora mando descer, porque eu estou decrementando. O que eu faço aqui? Eu vou lá, né, e dou um pulso. Eu chamo o pulso. Quando eu chamo o pulso, né, o que acontece? Eu estou chamando, na verdade, uma função que gera um dente para mim, quadrado, né?
E aí eu dou esse intervalo aqui, no caso desse delay vai dar uns 100 milissegundos, né? E aí, vamos avançar aqui, ó. O pulso, você tá vendo o pulso? Ele só faz isso. Eu fico alto, depois eu dou delay. Lembra aquele de 100 lá da largura do pulso, né? Eu espero essa largura do pulso, dou low de novo e espero a largura do pulso para ele ficar o período completo, né? Porque o período completo, na verdade, aqui é 200, porque soma 100 e 100 do tempo, né? A gente faz isso muito em motor de passo, né? Também a gente fica gerando essas ondas quadradas. Gente, aqui eu não vou falar muito do código C#, só vou mostrar o geral aqui. Aqui eu jogo num array, ó, eu crio esse list double, né? Onde eu jogo todas as medidas. Isso aqui é uma tabela para mim, para as medidas. E aqui eu fiz uma observação também do regpool, né? Que é a função que realiza a regressão polinomial, né? Dos valores que a gente foi lendo lá. Aqui eu faço uma referência também do match.net.com, onde tem essa lib, né? Você pode ir lá pegar. Então aqui só tem as declarações aqui das bibliotecas, chamando a atenção de novo para esse list, que é a lista de medidas enviadas pelo ESP32, porque o C# conversa via serial, que não é via serial, né? Sobre, over, vamos dizer, USB, né? Da mesma maneira que o Arduino faz essa comunicação, o C# faz, né? Aqui, continuando com o código-fonte, aqui é o detalhe, ó. Então, o que eu faço? Aqui, eu estou preparando o vetor para... o ESP está mandando, né? Ele está mandando. Eu vou lendo cada vetor desse, eu vou lendo, e aí o que eu faço? Eu jogo isso numa matriz. E essa matriz é isso aqui, ó. Cria, ó. Tá vendo aqui? Primeiro que eu defino que o polinômio vai ser grau 6, porque eu sei que grau 6 vai corrigir, né? E, podia ser 5, podia, mas escolhi 6 porque eu sei que funciona bem. Tamanho de y, medidas.count, né? Quer dizer, na verdade ele já vai me ver o tamanho desse vetor. Quando eu pego o tamanho de y, né? É lógico, o tamanho não pode ser menor que 1, né? Porque senão não chegou nada. Então o que acontece? Eu já dou um new double, eu estou criando um array, tá certo? De x no tamanho de y, certo? E aí o que eu faço? Ó, eu crio a matriz para valores de y com o tamanho da lista. Então eu crio x, eu crio um array x, crio um array y, certo? E aí é o seguinte, índice igual a 0. O que eu faço aqui? Eu pego o incremento e divido 4.000, o que é 4.095, gente? Alguém sabe aí? São os 12 bits, né? Se você pegar 12 bits, vai dar que número máximo? 4.095. Começando do zero, você tem 4.096 posições. Dividido pelo tamanho y, vai dar o teu incremento, certo? E aqui você faz um for each, que é nada mais do que um for em cima de cada medida, né? E aí você tem lá, o que eu estou fazendo? Estou preenchendo a matriz, o x com o item, e o índice versus incremento menos o item é a minha posição no y, né? Então eu tenho que preencher essa matriz, né? Ó, entendeu? Essa matriz aqui. Por que eu tenho que preencher essa matriz, gente? Vocês sabem, né? Porque eu vou fazer a chamada da função de regressão linear, certo? Então, assim, é interessante, né? Porque nesse vídeo eu estou indo mais a fundo ainda naqueles outros vídeos de correção que a gente já fez lá. Não é que ir mais a fundo, né, também, mas você tá fazendo uma correção automática, né? Tá certo? E aí, beleza, você preenche aqui, faz for each, um para cada um, né? Gente, não é difícil, tá? É um negócio assim, putz, até eu acho fácil, porque assim, o que está acontecendo, a complexidade está toda aqui, ó, nessa função. Você tá vendo essa função fit.polinomial, xy, degree, eu estou passando o grau 6 aqui. Aqui é grau 6, aqui eu tenho meu vetor x, meu vetor y, da minha matriz. Aí o que esse cara vai fazer? Esse cara se vira nos 30, meu amigo, e ele gera o que para mim? Eu dou eu salvo uma linha, né, no console writeLine, e aqui eu faço o seguinte, olha lá, monta a função, ó, olha aqui o comentário que eu coloquei, monta a função com um polinômio já para ser copiada para o código do usuário. Então, o que eu faço aqui? Tá vendo? Eu imprimo cada P. O que é cada P?
Cada P é aquele número que vai na frente da equação, entendeu? Né? Quando você aprendeu lá no oitava série, não tinha assim 2x², é esse 2, é esse P aqui, sabe isso? Então, não vai ter lá x², né? Então, o índice que está na frente, vamos chamar de índice, é uma constante, um valor numérico flutuante, um double. Então, eu tenho quantos double aqui? Eu tenho 6, porque é grau 6, entendeu isso? Então, é assim que funciona. Eu dou um string replace aqui, né? Porque eu estou fazendo eu estou colocando a vírgula aqui, o ponto, né? Nessa função, medidas.clear, né? Eu limpo a lista de medidas, eu dou um read key, né? Aguardo pressionar uma tecla, né? Gente, e era só isso, assim, era só isso que eu queria falar, né? Nem é tão só, né? Acho que deu mais de 20 minutos o vídeo, mas eu queria, deixa eu falar aqui, eu queria sempre dizer para vocês que eu gosto muito de gravar os vídeos, eu tenho recebido muitos e-mails, sempre apoiando o canal, sempre pedindo orientações, dando dicas do que falar, né? Então eu agradeço a todos vocês aí de coração pelo apoio, deixe o seu like, se inscreva no canal aí, compre um Jetson Nano para que você ia entrando no mundo da inteligência artificial, que eu vou fazer uma junção de Jetson Nano com ESP32 aí mais à frente, tá certo? Já vou dando essa dica aí. E no meu curso eu acho que eu vou colocar o Jetson Nano, eu tô com essa ideia aí, já me falaram isso daí e tal, tá certo? E até o próximo vídeo.